Bem-vindo ao resumo de Cine Home. Em São Francisco, em 1981, Chris está tentando sobreviver como vendedor de scanners de densidade óssea portáteis. Todas as manhãs, ele deixa seu filho, Junior, na creche e visita o maior número possível de hospitais na cidade para vender os scanners. Infelizmente, eles são difíceis de vender porque são desnecessários e caros. Quando ele pega o ônibus, muitas vezes esbarra em um mendigo louco que chama o scanner de máquina do tempo. Às vezes, Chris precisa ficar mais tempo para tentar fazer uma venda. Então, nessas ocasiões, ele pede à sua esposa, Linda, para buscar o filho deles. Isso sempre a irrita, porque ela muitas vezes trabalha em turnos duplos para sustentar toda a família. Uma noite, durante o jantar, Chris encontra um cubo mágico, que é a última moda, e um presente de um amigo de Linda. Ela pergunta a Chris se ele pagou os impostos, mas Chris vai pedir uma extensão, frustrando ainda mais sua esposa. Naquela noite, Chris brinca com o cubo e resolve-o incrivelmente rápido. Na manhã seguinte, enquanto Chris está em sua caminhada diária de vendas, ele encontra um homem saindo de um carro esportivo muito chique. Chris pergunta a ele qual é sua profissão, e o homem responde que é corretor de ações. Chris pensa que as pessoas precisam ir para a faculdade para conseguir esse emprego, mas o homem diz que não é necessário, apenas precisam ser bons com números e pessoas. Vendo como os funcionários felizes que trabalham naquela empresa estão, Chris pensa que quer aquela vida para si também. Na manhã seguinte, Chris diz a Linda que ficará até tarde à noite porque vai parar em um escritório para se candidatar como corretor de ações. Linda acha isso ridículo e zomba de seu sonho irrealista. E Chris, por sua vez, pede a ela para não falar assim com ele, desencadeando uma discussão que termina quando Linda lembra a ele que eles têm 2 meses de aluguel para pagar. Algum tempo depois, Chris faz o seu caminho até uma corretora para se candidatar a um emprego. Esta empresa aceita 20 pessoas a cada 6 meses, mas apenas uma consegue o emprego. Querendo parecer decente, ele deixa o scanner com uma hippie que está cantando na rua, dando-lhe algum dinheiro para cuidar dele. Uma vez dentro, Chris começa a ouvir os detalhes do trabalho e pega o formulário de inscrição, mas de repente percebe pela janela que a garota está fugindo com o scanner. Com o formulário em mãos, Chris sai imediatamente e começa a persegui-la pela cidade e pela estação, mas a garota escapa entrando em um trem. No dia seguinte, Chris promete a Linda que vai vender o scanner para que eles não o vejam mais. No entanto, primeiro ele vai à empresa para entregar a inscrição preenchida. Ele se certifica de entregá-la pessoalmente ao gerente de recursos humanos, Jay, para poder falar um pouco sobre si mesmo e causar uma boa impressão. Mas Jay está com pressa e promete ligar mais tarde. Depois disso, Chris vê a hippie e seu parceiro passando com o scanner. Furioso, ele começa a persegui-los, revelando que gastou todas as suas economias de uma vida nesses scanners. Supunha-se que fosse uma máquina revolucionária, mas ele não sabia que os médicos e hospitais os considerariam luxos desnecessários. Para Chris, perder um scanner é como perder um mês de mantimentos. Após muita correria, Chris consegue encurralar o casal no ônibus e recupera o scanner. Isso significa que quando ele retorna para casa, em vez de ter vendido o scanner que tinha, agora ele tem 2. Linda fica muito desapontada com isso, mas não diz nada porque é o aniversário de Junior. O casal sacrificou um pouco de dinheiro para comprar uma bola de basquete para ele e mantê-lo feliz. Mas enquanto Junior está distraído, Linda deixa Chris saber o quanto está irritada com a falta de responsabilidade dele. Um mês depois, Chris vai ver Jay e pergunta o que aconteceu com sua inscrição, mas Jay está com pressa. Chris finge que está indo na mesma direção para que possam pegar um táxi juntos. E mais uma vez Chris tenta impressioná-lo falando sobre suas habilidades. No entanto, Jay está focado em resolver seu próprio cubo mágico e continua falhando. Frustrado, Chris pega o cubo dele e termina de resolvê-lo até o momento em que o táxi chega ao destino de Jay. Jay fica incrivelmente impressionado, mas sai do táxi e agora Chris tem que pagar. Obviamente, ele não tem dinheiro. Então Chris desce do carro em um sinal e foge, fazendo o motorista de táxi persegui-lo. Desesperado, Chris corre para a estação de trem e entra em um trem, mas a porta do trem fecha dolorosamente em sua mão, fazendo-o largar o scanner na estação. Todo esse episódio atrasou completamente o cronograma de Chris, e quando ele liga para Linda para se desculpar, ela está incrivelmente brava porque perdeu o turno para buscar Junior, e eles precisavam daquele dinheiro. Isso é a gota d'água. Então ela anuncia que está indo embora e levará Junior com ela. Arrasado ao ouvir isso, Chris corre de volta para casa, mas é tarde demais.
Linda já saiu com seu filho e todas as suas coisas. Nesse momento, Chris recebe uma ligação de Jay, que diz a Chris para anotar o número de sua secretária para que ele possa ligar no dia seguinte e agendar uma entrevista. Quando Chris não consegue encontrar uma única caneta, ele faz o melhor que pode para memorizar o número e depois corre para uma loja próxima para pegar papel. Na manhã seguinte, Chris vai à creche e confronta Linda sobre o que aconteceu. Linda explica que não está mais feliz e, embora Chris possa aceitá-la partindo, ele não permitirá que ela leve a criança. Então eles concordam em se revezar. Sem a renda de Linda, a situação financeira piora ainda mais. Quando o proprietário finalmente se cansa de Chris devendo aluguel, ele vai pedir a ele que desocupe o local pela manhã, pois tem pintores chegando. Chris jura que pagará em breve e que pode fazer a pintura sozinho. Então o proprietário concorda em dar mais uma semana. Alguns dias depois, enquanto Chris está pintando as paredes, 2 policiais chegam em casa e o levam para a delegacia, onde ele precisa pagar todas as suas multas de estacionamento. Infelizmente, o policial diz a ele que eles verificarão isso às 9h30 da manhã. Então Chris tem que passar a noite na prisão. Chris tenta explicar que tem uma entrevista na manhã seguinte, mas não é ouvido. Com sua única ligação, Chris pede a Linda para buscar Junior. Na manhã seguinte, Chris é libertado, mas está quase atrasado, então ele corre para a entrevista em suas roupas desgastadas. Na empresa, o painel de entrevista fica desapontado com o que vê, então Chris explica a situação e Jay confirma que todas as outras vezes em que o viu, Chris estava de terno adequado. Chris é engraçado, perspicaz e inteligente, então ele consegue causar uma ótima impressão. Após a entrevista, Jay vem parabenizá-lo, mas Chris diz que terá que pensar sobre isso, já que descobriu que é um estágio sem salário e suas circunstâncias mudaram. Jay o incentiva a continuar e promete preencher sua vaga, então Jay promete ligar para ele à noite. Mais tarde, naquela noite, Linda traz Junior e anuncia uma grande novidade. Ela está indo para Nova York porque o namorado de sua irmã está abrindo um restaurante e ela pode conseguir um emprego lá. Chris anuncia que vai ficar com Junior, pois sabe que Linda não pode cuidar dele. Irritado com a escolha dela de fazer o que quiser, Chris também lhe conta sobre o estágio, o que a deixa ainda mais chateada e a faz partir. Depois que ela se vai, Chris liga para Jay e aceita o emprego. No dia seguinte, Chris e seu filho se mudam para um motel nas proximidades com a ajuda de um amigo. Como é sábado, Chris leva seu filho para jogar basquete e Junior diz que vai se tornar um profissional. Chris explica que a maioria das pessoas não consegue, e quando Junior fica desapontado, Chris o anima explicando que ele nunca deve deixar ninguém dizer que não pode fazer algo, nem mesmo ele. Mais tarde, eles vão ao hospital para oferecer o scanner e finalmente conseguem fazer uma venda, o que significa algum dinheiro que os manterá por mais alguns dias. Na manhã seguinte, Chris vai para o primeiro dia de estágio, onde aprende sobre a negociação de ações. Chris trabalha muito e tenta provar que é o melhor para a posição, nunca deixando ninguém saber que é pobre. Durante uma pausa para o almoço, Chris encontra seu chefe, o Sr. Fromm, na rua e inicia uma conversa, querendo se apresentar quando percebe que o cara louco tem o scanner, ainda achando que é uma máquina do tempo. Chris imediatamente vai atrás dele, perseguindo-o pela rua e pelo tráfego, apenas para ser atingido por um carro. Chris perde de vista o cara, mas também perde um sapato. Então ele volta para o escritório nesse estado, mantendo a calma. Nos próximos dias, Chris continua fazendo favores para o gerente do escritório, o Sr. Frakes, e fazendo telefonemas para conseguir clientes, sem sucesso. Para piorar, Chris precisa sair mais cedo para buscar Junior, então ele tem que fazer o mesmo trabalho que os outros em menos tempo. Isso faz com que Chris nunca desligue o telefone, nunca beba água e nunca vá ao banheiro. Ele evita o gerente do motel porque deve dinheiro a ele e leva Junior com ele quando vai a AOS Hospitais nos fins de semana para tentar vender suas últimas máquinas. Um dia, Chris decide fazer a lista fora de ordem para acelerar o processo e faz uma ligação arriscada, conseguindo uma reunião com o gerente de fundo de pensão de alto nível, o Sr. Ribbon, que lhe diz para ir ao seu escritório em 20 minutos. Chris tenta sair do prédio às pressas, apenas para Frakesh detê-lo e pedir para que ele estacione o carro em outro lugar. Sem outra opção, Chris tenta fazer o estacionamento o mais rápido possível, mas, quando chega à reunião, Ribbon já se foi. Na manhã seguinte, Chris vai à casa de Ribbon, fingindo que está apenas na área. Ele agradece a Ribbon pela oportunidade e se desculpa novamente. Depois finge que levará Junior ao jogo de futebol. Ribbon o informa que está indo com seu filho também.
Então ele convida Chris e Junior para acompanhá-los em sua cabine privada. Durante o jogo, Chris tenta suas vendas em Ribbon, mas, independentemente de quanto Ribbon goste de Chris, ele não está interessado. No entanto, Chris consegue os cartões dos amigos ricos de Ribbon, que mostram mais interesse. Semanas passam com Chris fazendo o melhor para sobreviver entre seu estágio e as vendas dos scanners. No entanto, o dia finalmente chega para o IRS retirar dinheiro da conta bancária de Chris por seus impostos não pagos, deixando-o sem dinheiro. Desesperado, Chris tenta pedir dinheiro a um velho amigo, mas o amigo diz que já pagou quando Chris o ajudou a se mudar. Chris fica furioso, mas seu amigo simplesmente fecha a porta para ele. Algum tempo depois, Chris leva seu filho para o parque e vê o homem louco com o scanner novamente. Imediatamente, Chris vai atrás dele e recupera sua máquina, que está em estado bastante ruim agora. Chris a limpa e tenta vendê-la ao médico, mas infelizmente, a máquina não funciona. Quando Chris e Junior retornam ao motel, encontram suas coisas do lado de fora e veem que a fechadura foi trocada devido à falta de pagamento. Chris tenta abrir a fechadura e a janela, mas sem sucesso, o que significa que agora estão sem teto. Como seu amigo ainda se recusa a abrir a porta, Chris leva Junior até a estação de trem, e enquanto esperam pelo trem, Junior observa que o scanner não é uma máquina do tempo como o homem louco disse. Chris diz a ele que é e começa um jogo para animá-lo, fingindo que estão viajando no tempo e podem ver os dinossauros. Então, Chris anuncia que bons homens das cavernas precisam de uma caverna, então eles se escondem no banheiro da estação e trancam a porta. A dupla passa a noite lá em um cobertor de papel higiênico, e enquanto Junior está dormindo, Chris se permite chorar. No dia seguinte, Chris e Junior vão a um abrigo para sem-teto, mas são rejeitados porque é apenas para mulheres e crianças. No entanto, eles recebem uma dica sobre outro abrigo. Eles correm o mais rápido que podem porque a fila é longa e as vagas são limitadas, chegando à entrada bem a tempo, quando há apenas 4 lugares restantes. Um morador de rua tenta furar a fila para roubar o último lugar, mas Chris imediatamente o enfrenta, e quando a segurança ouve que o sujeito trapaceou, Chris consegue o último quarto. No abrigo, Chris USA há pouca luz disponível para tentar consertar o scanner e estudar para o exame de estágio. Sempre que vai para o trabalho, ele leva suas poucas posses consigo e inventa alguma desculpa para seus colegas de trabalho, explicando por que está carregando sacolas. Nos dias seguintes, Chris consegue trazer alguns clientes para a empresa, graças a OS cartões que coletou. No dia do exame, ele está muito nervoso, mas mesmo assim consegue terminar o teste rapidamente. Na saída, Chris esbarra em From, que acabou de sair de um táxi. Como ele está com pressa, pede a Chris que empreste $5 para pagar o táxi. Chris não pode se dar ao luxo de desperdiçar isso, mas mesmo assim o faz para não parecer mal. Esse atraso não permite que Chris chegue ao abrigo a tempo, então ele e Junior acabam dormindo em um trem. No dia seguinte, Chris doa sangue por dinheiro e usa o dinheiro para comprar uma peça sobressalente para o scanner. Hoje eles conseguem chegar ao abrigo a tempo, e Chris finalmente conserta sua máquina. Na cama, Junior se pergunta se sua mãe foi embora por causa dele, e Chris se certifica de confortá-lo e convencê-lo de que não foi assim. No dia seguinte, eles conseguem vender o scanner, e para fazer Junior se sentir melhor, Chris os leva para passar uma noite em um hotel. Naquele fim de semana, eles passam juntos na praia para fortalecer os laços e dar um tempo. No último dia de Chris como estagiário, ele encontra Jay no banheiro, que o parabeniza por trazer muitos clientes e diz que ele fez um ótimo trabalho. Mais tarde, Chris é chamado ao escritório de From, onde já começará no dia seguinte. E para selar o acordo, From devolve os $5 a Chris. Enquanto Chris deixa o prédio, ele chora e explica que esta é a parte de sua vida chamada felicidade. Depois, Chris vai buscar seu filho e o abraça com força, pronto para começar uma nova vida juntos. Eventualmente, o verdadeiro Chris formou sua própria corretora multimilionária e fez milhões vendendo sua participação minoritária na empresa. Ele também escreveu um livro de muito sucesso, detalhando toda a sua experiência. Inscreva-se no nosso canal para mais vídeos como este. Obrigado por assistir.